Bem, nós fomos interrompidos aqui com um problema técnico, né? E a gente vai tentar de novo fazer o contato com Neilza para que ela possa continuar essa conversa que estava muito boa para a gente, e o problema ocorreu e a gente perdeu esse contato com ela. Então vamos ver aqui a chegada dela e ver o que a gente pode aproveitar ainda de tudo isso. Ela me informou que está tentando fazer o contato. Pronto, ela já está aqui. Oi, Neil, voltamos. é, Tá me alguns, ouvindo? já expliquei aqui que foi algumas deficiências técnicas que nos impediram de Foi. continuar. Então É vamos um lá. ato falho. É um ato falho, é verdade. Um ato Sim, vamos falho lá, Neilza. do mundo, da humanidade. É, Então, eu estava falando, né, sobre o outro exemplo do ato falho é sobre quando uma pessoa. é, é, Antes eu queria dizer que o ato falho ele é uma chave para você tentar acertar alguma coisa, né? Algum problema mal resolvido, alguma coisa que é a solução para você descobrir algo que está errado em você e tentar resolver, tentar certo. recuperar, tentar acertar isso aí. Então, aí eu posso dizer então que a mesma coisa acontece com um segundo casamento. Uma pessoa que casa pela segunda vez. Se ela não recuperou e não esqueceu aquela primeira pessoa, quando ela casar, aí pode ser que ela comece depois, a esposa, lembrar do nome do antigo esposo, né? Sem querer, vai falando o nome dele, repetindo várias vezes. Quando ela repete isso, pode ser uma solução para que ela precisa resolver aquilo que aconteceu no passado, né? Já ela não tem como mais separar, voltar atrás. Talvez o passado, interessante com o ato falho, você não tem como voltar ao passado, mas você tem como resolver aquilo e ressignificar no presente. Quer dizer, agir daqui para frente. Eu sempre falo assim, não, você não pense que às vezes quando eu atendo as pessoas, e elas às vezes se culpam muito, a maioria das vezes se culpam muito por ter feito algo no passado. Aí fala, aí às vezes com a filha, fala, ai, eu me arrependo, eu não devia ter feito isso, eu fui uma péssima mãe. Eu falo, não pense que você foi uma péssima mãe. Pense que você foi a melhor mãe que você podia ter sido, né? Na época e no momento. Agora você, se fosse hoje, você vai fazer diferente. Então pense daqui para frente. A mesma coisa o ato falho, ele é para você poder pensar, porque, bom, não resolvi aquilo. Então você resolve para que isso não afete no seu relacionamento, no caso do cônjuge, né, no seu relacionamento atual. A mesma coisa a menina que perdeu o cão, que eu falei. Aí ela estava culpando o coitado do cãozinho, né? E brigando com ele por coisa que não era ele, era o outro. Era um sentimento que ela não tinha resolvido. Então ela precisa resolver isso e não é esse. Ele morreu, foi bom para mim enquanto esteve comigo, mas agora não está mais com a gente. Então a gente precisa resolver essas coisas. O passado, como eu falei, não pode ser corrigido, não vai poder, mas nós devemos tentar corrigir o presente. O presente a gente consegue, né? Então, ressignificar aquilo, analisar. Então, para Freud, o ato falho é algo grandioso, né? Que você vê uma falha, pode ser a chave para um acerto. Então, para ele, não é um erro, um acerto. E eu gosto de ver isso, porque quando acontece alguma coisa comigo, que eu erro alguma coisa, eu não me culpo. Eu começo a analisar e falar, não é, né? Por que que eu fiz isso? E aí eu falo, não, daqui para frente eu vou fazer diferente. Então, porque se você se culpa, você acaba
ficando com aquilo e você acaba até tendendo a repetir e fazer de novo, porque aquilo vai ficando um peso muito grande no seu inconsciente e acaba fazendo mal para você. Então, o ato falho é uma PNL, forma. PNL diz Fala. que não existe fracassos, existe Uhum. feedbacks. Então, se não deu Feedback. certo, Isso aí. é uma É. resposta de que o que você fez não era a melhor maneira. Tinha uma outra maneira que você não fez. Então, agora você vai fazer de novo, só que agora de outra forma, porque aquela maneira Uhum. não deu certo. Então, é um feedback, Uhum. é uma resposta, né, de Isso aí. se você pegou o caminho certo, né? Isso aí. Isso também ajuda, o ato falho, ele ajuda a você encontrar solução para, por exemplo, briga de casal. Os casais que brigam sempre, às vezes o marido briga muito porque a esposa esquece de comprar as coisas que ele gosta, ela sempre esquece e às vezes esquece de passar uma roupa, né, dele, uma roupa que ele gosta muito, que ele vai usar, no outro dia ela esquece. E aí ele começa a brigar. Se ele analisar o seguinte, ele deve perceber e passar o seguinte: bom, por que, que ela esquece? Porque não é coisa dela, é dele. Então, né? Então, para ela não é prioridade. São coisas que que ele gosta e não que ela gosta. Então, ele deve analisar e falar: bom, eu tenho que assumir as coisas que eu gosto. A roupa que eu. Não que ela não deva fazer isso, né? Mas ele não deve cobrar tanto e analisar, porque a responsabilidade de passar a roupa dele é, antigamente era da mulher, né? Hoje cada um tem a sua responsabilidade. Então, assim, é algo que às vezes ela esqueceu porque aquilo não deu para fazer no momento, não foi tão importante, não foi prioridade dela, não era uma responsabilidade muito dela, né? Então, a gente tem que analisar isso e ver. E ela também parar e pensar, bom, é dele, mas eu posso fazer também. Porque quando ela começar a dar prioridade e significado, aí vai resolver o problema. Então, ela não fazia, não é porque ou é ruim, é porque para ela não era prioridade, né? A prioridade era dele. E aí, se ele entender isso, sentar e conversar, eles vão conseguir resolver o problema sem ficar um cobrando do outro, um exigindo do outro, né? Então, o ato falho, ele é como o senhor falou, é um feedback, é uma resposta, é uma porta, uma chave para a gente encontrar o acerto, uma solução, para resolver o problema. Então, eu gosto muito desse termo ato falho, né? Então, a gente deve analisar isso, não colocar apenas como erro. Poxa, eu errei. Tem gente que fala, eu sou burro, eu erro sempre. Eu ouço muito mais pessoas falar isso. Não é questão de burrice, mesmo porque eu acredito que ninguém é burro, né? Acredito que todos são inteligentes. Cada um é mais dedicado numa área que outra, tem mais facilidade numa área, mas todos têm inteligência, porque todos foram criados por Deus, né? Têm a mesma capacidade ou na mesma capacidade de forma diferente, né? Todos têm a capacidade de inteligência, de raciocinar e de agir de forma. Então, às vezes, de forma diferente ou agir de uma forma boa, de certa. Existem gênios e todos são gênios, né? Só que gênio numa área, já vez que no outro não é. Então, a gente deve olhar o ato falho como algo que vai nos ajudar, fazer Uhum. perceber o que está acontecendo, o que não foi resolvido no passado e que pode ser ajustado e corrigido agora no presente. A gente não tem como voltar ao passado, que a psicanálise ela trabalha com presente, passado e futuro. Então, ela colocar o passado lá no passado, o presente no presente e o futuro lá na frente, né? Então, o futuro tem que estar no nosso. A gente não chegou ainda. Então, a ideia, a intenção da psicanálise é a gente colocar cada tempo no lugar, presente, passado e futuro no devido lugar. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo muito futuro ou estão muito apegadas ao passado. Que a depressão, que é uma doença, ela é o apego no passado, né? Traumas que ela conseguiu do passado. A ansiedade é o desespero, a preocupação exacerbada com o futuro. Então, hoje são as doenças que têm assolado a humanidade, que têm afetado as pessoas, porque a gente não está conseguindo sobreviver. O ato falho nos ajuda a perceber isso, né, o que está acontecendo, principalmente do passado, e nos ajuda a corrigi-lo no presente.
É como semelhante a, por exemplo, ao sintoma da febre, por exemplo. Ela, na Isso, verdade, né, ela está indicando que alguma isso. coisa está errada e precisa Está errado. ser, né, receber a devida Corrigida, atenção. cuidada, é que algo não está funcionando bem no seu corpo, né? Então você precisa, um indício disso. A mesma, é por isso que nesse vírus, agora o coronavírus, existem alguns sintomas, né? Que a gente tem que tomar cuidado, é a febre, dor de cabeça, alguma coisa que aí você já fica, já alerta, que está avisando, ó, tem algo errado aí, então vamos corrigir. O ato falho é assim, ele aparece e aí você fica, alguma coisa está errada. Né? O inconsciente está querendo dizer para você que tem algo errado e que você precisa resolver. Que na verdade não é um simples erro seu, é um acerto, né? É algo que aconteceu, não é coincidência, porque Freud ele não acreditava muito em coincidências, né? Que na verdade ele achava que tudo, principalmente em relação ao consciente, inconsciente, pré-consciente, eles eram interligados. Então, se alguma coisa aparecia, era porque precisava resolver aquilo. Né? Ela não veio do desnexo, não veio do nada, não veio assim aleatoriamente, não foi um acidente de percurso, né? Igual as pessoas, alguma teoria, a teoria da explosão, que o mundo foi criado, surgiu do nada. Então, na verdade, é uma teoria que não foi provada e que não tem muito fundamento, a mesma coisa o consciente. Freud não acreditava assim, eu não acredito também que essas coisas elas aparecem do nada, né? Um acidente de percurso. É algo que já estava instalado ali, o ato falho, né? E que precisa ser resolvido. Há necessidade de ser resolvido. Que é bom ser resolvido para ele já é um passo para o acerto. Assim que às vezes pode, sim, através de sonho, como eu já falei, né? Às vezes pode aparecer também alguma coisa e que você deve sonhar várias vezes aquela coisa, aquela ficar muito na sua cabeça, você analisar, porque pode ser algo que você precisa resolver em você. E é basicamente isso, Tudo né? bem, O ato falho. bem, e foi muita coisa boa. Até porque Amém. isso faz parte do cotidiano de todo mundo, né? A gente tem De sempre, todo mundo. Isso né? mesmo. Ninguém está tão sadio que não tenha que rever passados, não tenha que rever. Isso. Às vezes não é nem passado tão passado, é um passado recente, é um passado que foi Isso. ontem, sei lá, uma série de, né? Então, isso É, faz parte do cotidiano e um faz alerta parte. desse, um lembrete desse, já ajuda bastante todo mundo, Verdade, pastor. né? Então a gente Tá bom. conseguiu, né? Graças a Deus conseguimos terminar. É. Não, com a persistência, tudo vai embora, tudo acontece, É. É só né? descobrir o ato falho e resolver. Exatamente, exatamente. Ô, Neilda, foi É. muito bom falar com você e aprender tudo Igualmente, isso, pastor. e relembrar tudo isso e ficar alerta com tudo isso, não é? E as famílias, então, em nome delas, eu agradeço. E na semana que vem a gente tem mais. A semana que vem, com fé em Deus, mesmo horário, 9 horas, se Deus Tá, quiser. tá Um certo. abraço. Abraço a Então, Ney, um todos. abraço. Tá bom, tá certo. Deixa eu, para todos que estão assistindo e que vão assistir, eu só queria lembrar que na descrição deste vídeo, né, porque hoje serão dois, então a gente vai ter que arrumar isso aí lá no Instagram e no Facebook e também no YouTube, né, mas na descrição, ou uma das descrições desses programas, nós temos aí dois cursos que o Psicalme está oferecendo. Um é a respeito de família, de relacionamento familiar, né, onde é orientado, dado algumas técnicas, algumas orientações para que a rotina nociva conjugal não surja, não apareça, ou se já está, ela possa ser vencida. E a outra é um curso de terapia familiar. Isso nós estamos fazendo com a Sobrap, né? Juntos. Uhum. Nós estamos Muito preparando bom. para, em abril, a gente tem então esse curso de terapia familiar e todos os profissionais que quiserem participar,
né? É uma qualificação certificada de terapia familiar. E todas as pessoas também interessadas que queiram aprender mais sobre isto, né? Procure aí no link, nas descrições, né, desse programa, que vai estar tudo por lá, tá bom? Então, Neilza, um abraço e Um felicidade. abraço. Diga ao esposo que eu mandei um grande abraço para ele, tá bom? Tá bom. Um abraço também, Cristina. Viu? Fala que eu Tá mandei um bom. beijão para ela. Tchau. Até Até logo. mais. É.